9 pares de olhos, como miras a laser, fixaram-se em mim. A sala de conferências de repente ficou sem ar, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio, me prendendo nessa jaula sufocante. Minha blusa de seda, que eu havia passado com zelo maníaco pela manhã, grudou traiçoeiramente nas minhas costas com suor frio e pegajoso. Desculpe, o quê? Minha voz soou surpreendentemente estável, como se pertencesse a outra pessoa. A CEO, Patrícia Souza, inclinou-se para frente em sua cadeira de couro, juntando os dedos impecáveis em forma de um telhado sob seu queixo afiado. Um sorriso brincava em seu rosto, mas era frio, mecânico, não alcançava seus olhos, que permaneciam impenetravelmente pretos. Sua experiência de trabalho mais humilhante, ela repetiu lentamente, como se eu não entendesse o significado das palavras, mas sim sua audácia descarada. Acreditamos que isso nos ajuda a entender como os candidatos lidam com a vulnerabilidade. Senti uma onda familiar de calor escaldante subir pelo meu pescoço, tingindo minha pele de um vermelho traiçoeiro. Mas não era vergonha. Era raiva. Raiva pura e derretida, que eu passei anos aprendendo a suprimir, a cerrar o punho e enterrar tão fundo que às vezes quase me convencia de que ela não existia. Eu sou Fernanda Oliveira, 34 anos, engenheira de software com 12 anos de experiência na criação de sistemas que provavelmente tocaram sua vida de maneiras que você nem imagina. A entrevista na Tech Solutions Brasil estava correndo surpreendentemente bem, pelo menos até este momento. 3 etapas de testes técnicos, uma análise minuciosa do meu portfólio e, finalmente, uma entrevista em grupo com a alta administração da empresa e os principais engenheiros. 2 horas da minha vida que pareciam escorrer pelos meus dedos, não deixando nada além de uma irritação crescente. Eu preferiria falar sobre as perspectivas de crescimento na carreira, eu disse, tentando manter um tom educado. Eu ficaria feliz em discutir os desafios que enfrentei ou como aprendi com meus erros, mas... Patrícia me interrompeu com um gesto brusco da mão, como se estivesse espantando uma mosca irritante. Na Tech Solutions Brasil, valorizamos acima de tudo a abertura radical e a inteligência emocional. Esta pergunta nos ajuda a avaliar sua compatibilidade com nossa cultura corporativa. Todos os presentes compartilharam suas histórias. É uma espécie de teste de confiança. O homem à sua direita, acho que o nome dele era Ricardo ou Ricardo, assentiu vigorosamente, como um fantoche. Eu, por exemplo, uma vez enviei por engano uma previsão financeira para toda a empresa, em vez de apenas para o conselho de administração. Quase perdi meu emprego. Ele gargalhou, como se estivesse relembrando a anedota mais hilária do mundo. Mas eu não estava nem um pouco com vontade de rir, porque entendia perfeitamente o que era estar em uma situação como essa. Havia falsidade em sua risada, e seus olhos revelavam uma presunção, como se ele estivesse orgulhoso de seu deslize. Eu já havia me deparado com esse espetáculo nojento inúmeras vezes. É o truque favorito dos poderosos, exigir que aqueles que são mais fracos demonstrem vulnerabilidade. Eles habilmente disfarçam isso como cultura corporativa, atmosfera de confiança ou qualquer outra palavra desgastada de livros de gestão da moda. Eu aprecio seu desejo de franqueza, eu disse, deliberadamente lenta e fechando cuidadosamente meu portfólio. Mas, com sua permissão, eu me abstenho de responder a esta pergunta. Estou convencida de que uma entrevista é um diálogo profissional, focado na qualificação e na adequação mútua, e não um exercício sofisticado de humilhação pessoal. Um silêncio mortal pairou na sala. Alguém tossiu sem jeito. O sorriso de Patrícia se transformou em uma careta tensa. Suponho que você interpretou mal nossas intenções. Ah, não, eu entendo vocês perfeitamente. Levantei-me abruptamente, a cadeira rangendo desagradavelmente no chão de parquet. Agradeço a todos pelo tempo dedicado, mas temo que esta vaga não seja adequada para mim. Saí da sala, e o som dos meus saltos ecoou pelo corredor, como pequenos pontos de exclamação, enfatizando minha determinação. Somente no elevador minhas mãos tremeram traiçoeiramente. 4 meses sem trabalho. 4 longos meses eu observei minhas economias suadas escorrerem pelos meus dedos como areia. Noite sem dormir, começando às 3 da manhã, quando eu vasculhava freneticamente quadros de avisos em busca de qualquer tipo de trabalho. Um sorriso tenso durante as entrevistas por vídeo, escondendo a ansiedade borbulhando no meu estômago. Deixei a Sistemas Integrados Brasil após um corte impiedoso de 40% do departamento de engenharia. O último a entrar, o primeiro a sair, um esquema clássico de sangria na indústria de tecnologia sem alma. Hoje, fiquei sentada no meu carro no estacionamento da Tech Solutions Brasil por bons 20 minutos, apenas tentando acalmar minha respiração.
Este trabalho parecia perfeito. Uma posição de liderança, um salário decente, um projeto que realmente me importava. E eu quase desisti dele. Por quê? Orgulho? Princípios? O luxo da dignidade não é algo que eu posso me permitir neste momento. Principalmente quando o aluguel vence na semana que vem. Mas, veja, o que eu entendi sobre a humilhação é que ela é como ácido. Corrói você por dentro, rói sua alma até que reste apenas uma casca vazia que se parece com você, fala como você, mas não é mais você. Não há mais faísca nos olhos, confiança na voz ou esperança no coração. Apenas terra arrasada e um gosto amargo de derrota. Passei anos demais vagando como uma sombra de mim mesma, uma casca vazia sem faísca. Finalmente, entrei no meu carro e dirigi para casa, para meu pequeno apartamento em um prédio dilapidado onde o encanamento tinha vida própria e as paredes eram finas como papel. Sobre a mesa da cozinha, como um lembrete sinistro, estava o aviso final de atraso do meu empréstimo estudantil. 10 anos se passaram e eu ainda devo mais do que peguei emprestado inicialmente, a magia dos juros capitalistas em ação. Meu telefone ganhou vida com um bip curto, anunciando uma mensagem da minha irmã, Júlia. E aí, como foi? Congelei, olhando para a tela, meus dedos pairando indecisos sobre o teclado. O que eu poderia dizer a ela? Que eu poderia ter jogado minha estabilidade financeira pela janela por causa de uma única pergunta? Que meus princípios podem me custar um teto sobre a cabeça? Que estou ao mesmo tempo orgulhosa e apavorada com o que fiz? Em vez de responder, abri meu laptop e acessei o LinkedIn. Eu não postava nada pessoal lá há anos, apenas compartilhava artigos do setor ocasionalmente para manter uma aparência de atividade profissional que eu achava que os recrutadores esperavam de mim. Uma ilusão projetada para apaziguar as expectativas de outras pessoas. Algo em mim se quebrou. Talvez fosse o cansaço exaustivo. Talvez a raiva que vinha se acumulando há anos finalmente tenha explodido. Ou talvez fosse apenas uma clareza fria, a percepção de que o jogo era injusto desde o início, e a única maneira de vencer era se recusar a jogar pelas regras deles. Digitei. Hoje, na rodada final de entrevistas em uma empresa que realmente me interessava, a CEO me pediu, não, exigiu que eu compartilhasse a experiência mais humilhante da minha carreira na frente de 9 membros da equipe. Eu educadamente recusei, esperando redirecionar a conversa para um rumo profissional, discutir perspectivas de crescimento. Mas ela insistiu, afirmando que era, aparentemente, uma questão de adequação à cultura da empresa. Bem, eu agradeci pelo tempo deles e simplesmente saí. 4 meses procurando emprego, 4 meses. Eu preciso desesperadamente de um emprego, mas me recuso a participar desse circo onde, sob o pretexto de cultura da empresa, exigem uma demonstração pública de vulnerabilidade. Humilhação não é uma qualificação que estou disposta a adicionar ao meu currículo. Busca por emprego. Entrevistas. Cultura do local de trabalho. Abominação. Meu dedo pairou indeciso sobre o botão publicar. Um único clique, e minha carreira poderia despencar no abismo. Rumores se espalhariam pelas empresas, os RHs se começariam a cochichar pelas minhas costas. Eu seria rotulada como uma rebelde, não disposta a me encaixar, alheia à cultura da empresa. Mas reuni toda a minha força de vontade e cliquei. Então, como se estivesse me isolando do mundo, desliguei as notificações, enchi a banheira com água quente e mergulhei em um esquecimento abençoado, até que a água esfriasse a um frio desconfortável. A ironia é que as notificações não desaparecem. Elas pacientemente esperam sua hora, à espreita na sombra digital, prontas para desabar como uma avalanche no momento em que eu ligar meu telefone novamente. Pela manhã, minha postagem explodiu. Mais de 5.000 curtidas e quase 1.000 comentários. Era como loucura. Ao meio-dia, 3 gurus influentes do mundo da tecnologia a compartilharam. À noite, tornou-se viral, varrendo a indústria como um furacão. A grande maioria dos comentários expressava apoio. As pessoas compartilhavam suas histórias pessoais, relatos angustiantes de perguntas inapropriadas em entrevistas, invasões flagrantes de privacidade disfarçadas de cultura da empresa, humilhações sutis, quase imperceptíveis, que, como era venenosa, envolveram o mundo corporativo brasileiro e se tornaram a norma. Mas também havia outras vozes. Venenosas. Malignas. Parece que alguém não consegue aceitar uma pergunta simples, sibilou um comentarista. É por isso que as mulheres não se dão bem na tecnologia. São muito emocionais, ecoou outro. Engoli cada palavra como uma pílula amarga. Com certeza ela é divertida em festas.
E então, como um raio, uma mensagem de Mariana Almeida, vice-presidente de engenharia da Softwares Pinheiro, a maior rival da Tech Solutions Brasil no mundo corporativo. Sua postagem me tocou profundamente. Estamos construindo uma equipe onde profissionalismo e respeito genuíno são valorizados. Gostaria de discutir uma vaga de arquiteto de sistemas sênior, sem humilhações, é claro. O ceticismo imediatamente me paralisou. Uma jogada de RP? Ou interesse genuíno? No setor de tecnologia, a linha entre os dois é tênue, mas eu precisava do trabalho e a Pinheiro tinha uma reputação impecável. Mas o que eu definitivamente não esperava era um telefonema da própria Patrícia Souza naquele mesmo dia. Fernanda, sua voz soou quando eu atendi. Aveludada, doce, mas com uma inconfundível nota de aço. Acredito que houve um mal-entendido. Não creio, retruquei, meu coração batendo forte, mas minha voz permanecendo tão calma quanto a superfície de um lago. Você não mencionou nossa empresa em sua postagem, ela continuou, como se não tivesse me ouvido. Mas as pessoas estão fazendo suposições. Essa publicidade pode prejudicar sua carreira tanto quanto nossa reputação. Soou um aviso sutil, disfarçado de preocupação. Uma tática típica de alguém acostumado a puxar os cordões. Você está me pedindo para apagar minha postagem, Patrícia? Perguntei, sem intenção de rodeios. Estou propondo que discutamos o que aconteceu. Talvez possamos encontrar uma solução que funcione para ambas as partes. Ainda estamos interessados em sua candidatura. Mal contendo uma risada sarcástica, esclareci. Deixe-me ter certeza de que entendi corretamente. Você está me oferecendo um emprego em troca da exclusão de uma postagem que nem sequer menciona o nome da sua empresa? Estou propondo que discutamos, ela repetiu, mas seu tom era mais eloquente do que qualquer palavra. Agradeço, mas já aceitei outra oferta. Deixei escapar, e essa mentira, ao sair, me pareceu uma verdade salvadora. Desligando o telefone, imediatamente mandei uma mensagem para Mariana da Pinheiro pedindo desesperadamente uma reunião. A entrevista na Pinheiro foi completamente diferente da anterior desde o início. Apenas 3 pessoas, Mariana, o diretor técnico e o engenheiro-chefe. As perguntas eram claras, profissionalmente calibradas, focadas em minhas habilidades técnicas, métodos de resolução de problemas e capacidade de trabalhar em equipe. No final, Mariana tocou em um assunto sensível. Imagino que você esteja curiosa sobre por que entramos em contato com você agora. Assenti, apreciando sua franqueza. Em parte, sim, admiti. Sua postagem chamou nossa atenção. Mas temos acompanhado a Meridian Talent desde as demissões. Ficamos impressionados com seu trabalho na arquitetura de sistemas distribuídos deles. A postagem apenas nos impulsionou a agir. No dia seguinte, eles me fizeram uma oferta. Arquiteta sênior de sistemas, 20% a mais do que a Tech Solutions Brasil estava oferecendo, com pacote de benefícios estendido e perspectivas de carreira transparentes. Aceitei sem hesitar. Mas a história não terminou aí, porque, enquanto eu me instalava na Pinheiro, eventos inesperados estavam se desenrolando na Tech Solutions Brasil. 3 semanas depois, Júlia ligou. Sua voz soava abatida, apesar de estar ligando durante o horário de almoço. Você viu o que está acontecendo com a empresa? Aquela cuja entrevista se transformou em um pesadelo? Eu estava muito absorta na Pinheiro Systems, me ajustando à nova equipe, encontrando meu lugar ao sol. Mais 2 pessoas compartilharam histórias horríveis sobre a chefe delas, essa tal de Patrícia. Dizem que ela semeou o medo por anos. Há boatos sobre uma investigação interna. Abri o Twitter e digitei o nome de Patrícia. O que vi me deu um frio na barriga. Ex-funcionários estavam abrindo seus corações. Os atuais confirmavam cada pesadelo. O conselho de administração de repente viu a luz e declarou uma séria preocupação com as acusações. Minha postagem não mencionava nomes. Nem mesmo sobre Patrícia especificamente. Apenas o momento em que eu disse não ao inaceitável. Mas abriu uma porta, e agora outros estavam me seguindo. Uma sensação estranha. Não há uma palavra exata para descrever como é observar o início da queda de alguém e entender que você é um pouco culpada por isso. Não é triunfo. Definitivamente não é triunfo. Não é arrependimento, não. Algo muito mais profundo, mais humano. Naquela noite, outra mensagem apareceu no LinkedIn. De Ricardo. Ricardo, lembra, aquele que riu sem jeito do próprio fracasso com as projeções financeiras? Eu me demiti hoje, ele escreveu.
Ver você ir embora naquele dia me deu um choque. Percebi como eu mesmo estava abafando tudo isso, transformando em normal. Obrigado por encontrar a coragem que eu não tinha. Fiquei olhando para suas palavras por um longo tempo, meus dedos pairando sobre as teclas. O que responder a alguém que acabou de virar sua vida de cabeça para baixo? De nada. Parece lamentável. Sinto muito. Não é isso. Não sinto muito. No final, digitei, é preciso muita coragem para sair. Desejo a você tudo de bom no futuro. Não consegui dormir naquela noite. O rosto de Patrícia ficou gravado em minha mente no momento em que me levantei da mesa de negociações. Um breve espanto, instantaneamente congelado em uma máscara fria e calculista. Pensei em todos aqueles que, por anos, talvez responderam a sua pergunta sobre humilhação, cutucando feridas antigas, apenas para provar que podiam ser vulneráveis sob o comando dela. Quantos foram antes de mim? Quantas vidas destruídas, quantas ofensas engolidas por causa da impossibilidade de agir de outra forma? O amanhecer trouxe uma nova onda de notificações, mensagens, revelações. Patrícia, ex-gerente de projetos da Tech Solutions Brasil, me forçou a apresentar o relatório trimestral quando eu estava com laringite. Eu mal conseguia sussurrar, e ela gritou para a sala. É isso que acontece quando você não se prepara direito. E eu estava com pneumonia. Isso foi escrito por um designer que se demitiu há 2 anos. Na minha entrevista de desligamento, ela perguntou qual era, na opinião do meu terapeuta, minha principal deficiência profissional. Eu me recusei a responder e ela ordenou que registrasse no meu prontuário minha resistência a críticas construtivas. Um assistente administrativo compartilhou. Ela me forçou a explicar para toda a equipe de gestão porque eu precisava de folga para levar meu filho ao fonoaudiólogo e depois afirmou que eu provavelmente não era dedicado o suficiente ao trabalho. História após história, cada uma única, mas todas são elos da mesma corrente opressiva. O poder corrompe, transformando pessoas em tiranos que se deleitam em humilhar os outros, semeando medo e lembrando a cada um de sua insignificância. No final da semana, a hashtag Nexus Toxic Culture explodiu nas tendências do mundo da tecnologia, como um foguete. As ações da empresa caíram 8%, como se tivessem sido derrubadas. O Departamento de Relações Públicas divulgou uma declaração insossa sobre levar os problemas a sério e uma investigação interna completa. Eu observei esse caos da minha mesa em Pinewood, imersa no estudo de novos sistemas, conhecendo colegas e tentando desesperadamente não pensar no furacão que eu havia provocado involuntariamente. Na sexta-feira à tarde, Mariana sentou-se na beira da minha mesa. Em seus olhos, lia-se uma preocupação genuína. Como você está? É barra pesada começar em um lugar novo e já estar no epicentro de um escândalo. Eu me afastei do monitor, surpresa com sua franqueza. Você também viu tudo isso? Mariana ergueu uma sobrancelha ironicamente. Todo mundo viu. Sabe, o pessoal de ti tem memória de elefante, e a rede de fofocas é como a de um colégio. Eu ri involuntariamente, embora meu coração estivesse inquieto. Eu estou bem. Ou vou ficar bem. É só, tudo isso é estranho. Eu não queria a ruína de ninguém, nem a queda das ações. Meu protesto é um grito contra a humilhação. Mariana assentiu compreensivamente. É assim que as mudanças começam. Não com trovão do céu, mas com um não silencioso, dito contra o sim geral. Levantando-se, ela acrescentou, descanse. Esqueça tudo isso. Na segunda-feira, os problemas não vão desaparecer, vão esperar. Mas esquecer não foi possível. No sábado, mal abri os olhos, vi um e-mail de um jornalista do TechCrunch. Ele ansiava por uma entrevista sobre o sistema podre de entrevistas técnicas e meu papel em expor o esgoto chamado Tech Solutions Brasil. Depois de recusar educadamente, recebi mais 3 solicitações antes do meio-dia. Desligando o telefone, fugi para o parque perto de casa. O ar outonal era revigorante. As folhas farfalhavam sob meus pés, tingidas de ouro e carmesim. O mundo vivia sua vida normal de sábado. Crianças jogavam bola. Casais passeavam com seus cães, entrelaçando os dedos carinhosamente. Perto do lago, um grupo de senhoras elegantes movia-se suavemente no ritmo do tai chi. Elas estavam longe das vicissitudes da Tech Solutions Brasil, dos escândalos virais no LinkedIn e de toda essa agitação tecnológica. Sentada em um banco, observei fascinada um esquilo escondendo maniacamente bolotas em preparação para o inverno. Será que eu também,
Como esse animal, estou estocando segurança, pressentindo uma futura escassez? Será por isso que não consigo deixar o passado para trás e me entregar totalmente ao novo trabalho, ao novo começo? A vibração do telefone no bolso me arrancou do torpor. Eu havia me esquecido de ligá-lo. Um número desconhecido apareceu na tela. Alô? É Fernanda Oliveira? Uma voz feminina desconhecida soou do outro lado da linha. Sim. Quem fala? Respondi cautelosamente. Meu nome é Beatriz Costa. Sou a presidente do conselho da Tech Solutions Brasil. Um frio me percorreu. Instintivamente, quis desligar o telefone. Mal consegui me conter. Beatriz, antes de mais nada, peço desculpas por incomodá-la no fim de semana e por ter conseguido seu número extraoficialmente. Havia notas de desculpas em sua voz. Eu fiquei em silêncio, esperando. Eu gostaria de me encontrar com você pessoalmente, se possível. Há questões que precisam ser discutidas em relação aos eventos recentes. Se for sobre meu post no LinkedIn, o assunto já foi longe demais. Interrompi, e havia tensão em sua voz. Você está ciente, suponho? Eu estava procurando freneticamente por opções. Recusar, e me perguntar para sempre o que ela queria dizer? Concordar, e cair em uma armadilha? Gravar a conversa? Trazer um advogado? Quando e onde? Finalmente consegui dizer. Amanhã, às 10 da manhã. Copacabana Palace, bem no centro. Nos encontraremos no saguão. E ela desligou o telefone, sem me dar tempo para recuperar o fôlego. Passei o resto do sábado em febre, oscilando entre ansiedade, raiva justa e ligações desesperadas para Júlia, que a cada vez entrava mais em pânico. Eles vão te processar, ela insistia durante nossa terceira conversa. De jeito nenhum vá lá sem um advogado. Eles não podem processar por causa da verdade, eu respondi, embora o nó gelado já tivesse se instalado no meu estômago. Eu nem os mencionei pelo nome. Fernanda, pessoas ricas não precisam de motivos para processar. Elas só precisam ficar bravas. No final, decidi que me encontraria com Beatriz. Mas apenas em um lugar público, e absurdamente gravarei a conversa no telefone. No Rio de Janeiro, a lei exige consentimento mútuo para gravações, então preciso avisá-la. Se ela se opuser, irei embora. A manhã de domingo me recebeu com um céu cinzento e garoa. Elaborei cuidadosamente meu traje, calças pretas, blusa bordô, um blazer que se tornou meu uniforme de batalha em inúmeras entrevistas. No saguão do Copacabana Palace, reinava uma atmosfera de luxo discreto, o mármore cintilando sob a luz suave. Era impossível não notar Beatriz Costa. Uma mulher na casa dos 60, com corte Chanel prateado impecável e uma postura que denunciava alguém acostumado ao poder. Ela estava sentada em um canto aconchegante com poltronas de pelúcia, uma chaleira fumegante sobre a mesa à sua frente. Beatriz Oliveira, ela disse, levantando-se para me encontrar e estendendo a mão. Seu aperto de mão era firme e seco. Obrigada por concordar em se encontrar. Preciso avisar que estou gravando nossa conversa, eu disse, colocando meu telefone sobre a mesa entre nós, como se estivesse construindo uma linha de defesa. Ela apenas assentiu brevemente, sem demonstrar surpresa. Aceita um chá? Ela perguntou, apontando para a chaleira. Eu balancei a cabeça em concordância, e ela, com precisão calculada, encheu 2 xícaras. Serei direta, ela declarou, colocando a chaleira de volta em seu lugar. O Conselho de Administração tomou a decisão de rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Patrícia Souza. Qualquer que fosse minha lista de expectativas, essa notícia certamente não estava nela. Lutei para manter uma expressão impassível. As preocupações que surgiram após sua saída nos levaram a conduzir uma série de conversas com funcionários atuais e antigos. E o que descobrimos? Ela fez uma pausa dramática, como se estivesse buscando as palavras certas, nos deixou profundamente alarmados. O padrão de comportamento identificado é totalmente incompatível com nossos valores e pode ter sérias consequências para a empresa. Entendo, murmurei, embora na verdade não entendesse nada. Por que essa visita pessoal com explicações? Estamos planejando uma reformulação radical de nossa política de RH, especialmente em questões de recrutamento e gestão de pessoal. Ela tomou um gole de chá. E isso me leva ao motivo pelo qual pedi para encontrá-la. Lá vem, pensei. Ameaças, processo, acordo de confidencialidade. Gostaríamos de oferecer a você uma posição como consultora nesta iniciativa. Quase me engasguei com o chá.
Desculpe, o que você disse? Sua experiência e conhecimento serão inestimáveis para restaurar nossa cultura corporativa e práticas de RH. Você, como ninguém, sabe o que estamos tentando corrigir. Quem melhor do que você para nos proteger de repetir esses erros? A ironia pairava no ar como um gás asfixiante. Deixe-me ver se entendi. Vocês querem me contratar, a pessoa cuja publicação expôs toda a podridão e toxicidade de sua empresa, para ajudá-los a consertar isso? Exatamente. Nenhuma sombra de dúvida, nem um pingo de constrangimento. E por que, na sua opinião, eu deveria concordar? Porque a verdadeira mudança raramente vem de fora. Precisamos de pessoas dispostas a mergulhar no âmago da questão e não ter medo do trabalho sujo. Ela se inclinou para a frente, um brilho de aço nos olhos. E porque estamos dispostos a recompensá-la generosamente, muito generosamente, por seu tempo e experiência. Eu gargalhei. Foi um som curto e cortante que fez um cliente na mesa ao lado se encolher e olhar para trás. Você acha que é por causa do dinheiro? Minha voz gotejava sarcasmo. Não, acho que é por causa da mudança. Da mudança real. Ela vasculhou sua pasta e tirou um arquivo. Aqui está a nossa proposta. Estude-a, pense a respeito. Consulte um advogado, se tiver um. A decisão é sua, não há pressa, disse ela, me entregando o arquivo. Peguei-o sem nem olhar para dentro. E mais uma coisa, acrescentou, levantando-se, indicando que nossa conversa havia terminado. Independentemente de sua decisão, não haverá consequências legais por causa de suas publicações nas redes sociais ou suas consequências. Essa foi uma iniciativa da Patrícia, não de todo o conselho de administração. Eu também me levantei, segurando o arquivo contra meu corpo. Obrigada pelo chá, Beatriz. Apenas Beatriz, por favor. E obrigada a você, Beatriz. Vou pensar em sua proposta. Só abri o arquivo em casa, enrolada no sofá com uma taça de vinho. Uma ligação de Júlia no Viva Voz. $50.000 por 10 semanas de consultoria, li em voz alta, passando os olhos pelo contrato. 2 reuniões por semana para analisar e ajustar suas políticas de RH e gestão de pessoal. Meu Deus, exclamou Júlia. Isso é além do seu trabalho na Pinewood. Sim, à noite e às vezes nos fins de semana. E você vai aceitar? Encarei o contrato, sentindo uma batalha se acender dentro de mim. Não sei, sussurrei, e era mais pura verdade. Uma parte de mim queria desesperadamente jogar este arquivo na lata de lixo, esquecer tudo e me dedicar totalmente ao trabalho na Pinewood. Mas outra parte, mais forte, entendia. Esta é uma chance raríssima. Uma chance de mudar o sistema por dentro, de construir algo digno sobre as cinzas deixadas após o reinado de Patrícia. Na manhã seguinte, pedi a Mariana uma reunião. Reunindo toda a minha coragem, disparei. A Tech Solutions Brasil me ofereceu um contrato de consultoria. E, tentando não omitir nada, contei a ela toda aquela história estranha. Mariana ouviu em silêncio, sem interromper com uma palavra ou gesto. Apenas os dedos de suas mãos se juntaram em um telhado familiar sob o queixo. O mesmo gesto que Patrícia usava com tanta frequência, mas, como era diferente. Em Mariana, parecia pensativo, sincero, enquanto em Patrícia, arrogante e manipulador. Quando terminei de falar, ela, sem mudar de posição, perguntou suavemente: "O que você quer?" Eu expirei, sentindo como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não sei, Mariana, honestamente. Uma parte de mim tem certeza de que é uma armadilha, uma cilada engenhosamente montada. Outra vê nisso uma oportunidade de criar melhores condições para aqueles que virão depois de nós. E a terceira só quer lavar as mãos e dizer que esta não é a minha guerra. Mariana assentiu, compreensiva. Do ponto de vista da Pinewood, todos os seus argumentos são perfeitamente válidos. Não há conflito de interesses aqui, temos segmentos de mercado diferentes. E enquanto isso não afetar seu trabalho aqui, não vejo nenhum impedimento. Respirei fundo, buscando apoio em suas palavras. E você, o que você faria no meu lugar? Ela mergulhou em pensamentos por um segundo. Sabe, eu invadiria aquele lugar como um furacão, viraria tudo de cabeça para baixo, pegaria o dinheiro sujo deles e direcionaria cada centavo para organizações que tiram pessoas desse buraco imundo chamado abuso no local de trabalho. Um sorriso ousado surgiu em seus lábios. Mas isso são apenas minhas fantasias.
2 dias depois, eu já estava assinando meu contrato com Beatriz, mas não sem lutar. Insisti em várias mudanças, arrancando-as com unhas e dentes. 12 semanas de consultoria em vez de míseras 10, acesso total e restrito a todas as reclamações no departamento de RH nos últimos 5 anos, e o mais importante, poder de veto sobre quaisquer novas práticas de contratação que eles decidissem implementar após minhas recomendações. Para minha surpresa, eles engoliram tudo como uma jiboia faminta. O trabalho era um inferno. Sujo, exaustivo, nauseante. Ouvi as confissões de dezenas de funcionários, vasculhei arquivos empoeirados, passei horas em reuniões onde líderes hipócritas, que encobriam as travessuras de Patrícia há anos, de repente se tornaram fervorosos defensores da justiça. Mas, caramba, as mudanças estavam se infiltrando, como água através da pedra. Lentamente, dolorosamente, com resistência desesperada, com contratempos irritantes e avanços raros, mas tão importantes. E a primeira coisa que fizemos foi jogar no lixo aquelas perguntas idiotas sobre adequação à cultura corporativa. Implementamos protocolos de entrevista claros para avaliar os candidatos por suas habilidades e conquistas. Criamos canais seguros onde todos podiam relatar problemas anonimamente. Convidamos especialistas em diversidade para atenuar a tristeza de nossa liderança. Quando meu contrato estava chegando ao fim, Beatriz se ofereceu para ficar. Eu recusei. A base está lançada, eu disse a ela, olhando-a nos olhos durante nossa última reunião. O resto depende de você. 6 meses depois, fui nomeada arquiteta-chefe na Pinewood. No dia em que Mariana me contou a boa notícia, ela me entregou uma impressão, um anúncio de vaga para um designer de UX na Nexus. Na seção sobre a entrevista, lia-se: avaliação baseada em habilidades e respeito aos candidatos. Parece que seus esforços não foram em vão, observou ela com um sorriso. Naquela mesma noite, finalmente respondi a Ricardo. Ricardo, cuja mensagem definhava na minha caixa de entrada há meses. Como você está depois da Tech Solutions Brasil? Digitei, esperando a resposta com o coração na garganta. Sua mensagem chegou instantaneamente. Abri minha própria empresa de consultoria. Menos projetos, horários mais flexíveis e, o mais importante, chega de noites de domingo torturantes. E você? Eu respondi, está tudo realmente bem. E embora estivesse longe do ideal, o trabalho raramente é ideal, era melhor, diferente, completamente novo. Entrei naquela entrevista na Tech Solutions Brasil como uma pessoa que reprimiu a raiva por anos, até que ela me consumisse por dentro. E saí de lá, uma pessoa que finalmente se recusou a deixar essa raiva me destruir. Essa recusa, esse ato simples, mas assustadoramente aterrorizante, simplesmente levantar e sair, gerou uma onda de mudanças, cuja escala eu nem conseguia imaginar. Sacudiu a Tech Solutions Brasil. Mudou a vida de pessoas que eu nunca vi. Mas o mais importante, mudou a mim. Já na semana seguinte, eu estava palestrando na conferência Mulheres na Tecnologia sobre o tema de limites saudáveis no local de trabalho. O salão estava lotado. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem engenheira levantou a mão timidamente. Você não estava com medo? Perguntou ela, e havia uma emoção genuína em sua voz. Quando você saiu daquela entrevista, quando tudo ao seu redor, como você diz, explodiu, você não teve medo das consequências? Parei por um momento para refletir. Sim, eu disse finalmente, eu estava terrivelmente assustada. Tudo dentro de mim tremia, mas continuei, mas tirei uma lição valiosa disso. Às vezes, é exatamente o que mais tememos que é o que precisamos fazer. Não apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que virão depois de nós. Ela assentiu em compreensão, anotando algo rapidamente em seu bloco de notas. Após o discurso, verifiquei ansiosamente meu telefone. Uma nova notificação no LinkedIn, uma mensagem de um nome desconhecido. Fiz uma entrevista na Tech Solutions Brasil na semana passada. Eles estavam interessados nas minhas habilidades técnicas, abordagem para resolução de problemas, experiência com sistemas distribuídos. Tudo profissional, com respeito, com foco no essencial. Começo a trabalhar na segunda-feira. Ouvi dizer que você teve um papel importante na mudança da cultura corporativa deles. Obrigada. Um sorriso floresceu em meu rosto e guardei meu telefone. Vingança nem sempre é derrotar seus inimigos. Às vezes, a melhor vingança é construir algo belo sobre as cinzas do que te causou dor. Não apenas por você, mas por aqueles que vêm depois. E esse tipo de vingança não suga a vida de você. Não, é como um néctar revigorante, enchendo cada célula